Hoje eu vou começar a trabalhar com lista circular, lista dinâmica circular. Tá? Vamos começar com as definições primeiro. Então, uma lista dinâmica circular vai ser uma lista, tá? Onde cada elemento aponta para o seu sucessor, tá? Igual a lista tradicionais que a gente viu. A diferença vai ser que o nosso último elemento ele vai apontar para o primeiro elemento da lista. Então, você tem que o último elemento aponta para o primeiro elemento. Então, você cria um círculo dentro da lista. Tá? A gente vai usar um ponteiro especial para marcar o primeiro elemento. Tá? Isso é o que a gente vem fazendo desde que estudou listas dinâmicas. Tá? E, como agora a lista é circular, não existe uma indicação final da lista. Tá? A gente tem início, mas não tem mais um final. Né? A gente não tem mais aquele nu aqui. Isso não existe mais. Bom, mais alguns conceitos. Então, cada elemento, como a gente está trabalhando com lista dinâmica, vai ser alocado dinamicamente à medida que os dados são inseridos. Tá? Primeiro elemento, a gente vai usar um ponteiro para ponteiro. Então, esse meu início é um ponteiro para o ponteiro do tipo dado. Tá? Isso fica mais fácil mudar quem está no início da minha lista, porque eu só mudo o conteúdo do ponteiro a ponteiro. Então eu mudo somente o conteúdo desse elemento aqui para poder mudar quem está aqui no início dessa lista. Vantagens são as mesmas da lista dinâmica, então melhor utilização de memória. Não preciso movimentar meus elementos em inserção e remoção. Então, se você removeu um elemento ou inseriu um novo elemento, não preciso fazer nenhuma movimentação de elementos, eu apenas mudo os ponteiros. Posso percorrer a lista diversas vezes sem ter que reiniciar o meu ponteiro inicial tá, para o início da lista, né? Agora ela é circular. Não precisamos considerar casos especiais de inclusão e remoção, né? Primeiro e último elemento. A inclusão e a remoção é uma coisa só agora. Desvantagens, de novo, acesso indireto aos elementos, né? Estamos trabalhando com ponteiros. Necessidade de percorrer a lista para acessar determinado elemento e eu não tenho um final definido. Então, quando eu estiver percorrendo a lista, eu tenho que lembrar que agora ela não possui um final. Tá? Quando eu estiver fazendo a busca por um elemento, eu preciso considerar que eu vou ter que parar sem saber que tem um indicativo no final. Então, preciso usar alguma estratégia para isso. Okay? Quando é que eu vou utilizar uma lista dessas? Bom, mesma ideia da lista dinâmica. Então, não há necessidade de garantir um espaço mínimo para a execução do meu aplicativo. Tá? Inserção e remoção são operações mais frequentes. Tá? Eu não tenho deslocamento, então eu posso fazer isso mais rapidamente. E quando eu tenho a necessidade de voltar para o primeiro item da lista. Então, a circularidade dela me permite voltar ao início da lista diversas vezes. Então, percorrer ela várias vezes. Tá? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a implementar a nossa lista dinâmica circular. Tá? Então, como a gente vai trabalhar com um módulo de utilização, a gente tem que definir dois arquivos. Então, lista de encartes tipo.h, meu arquivo.h e meu arquivo.c, com o mesmo nome. Tá? O que eu vou definir em cada um desses arquivos? Bom, no arquivo.h eu defino o protótipo das funções que a minha lista vai ter. Vou definir o tipo de dado que vai ser armazenado na minha lista e o ponteiro do tipo lista, tá? Que é o ponteiro que eu vou utilizar na minha aplicação. Dentro do ponto C, tá? Eu vou fazer o quê? Definir o tipo de dados da lista, realmente implementar esse tipo de dados, e eu vou implementar as funções que eu defini no arquivo.h. Então, eu vou definir no .h as funções que eu tenho acesso à lista, e no ponto C eu vou implementar o código delas. Então, vou começar com o arquivo.h. Meu exemplo aqui, como os demais, eu estou criando a struct aluno. Eu vou guardar um aluno dentro da minha lista. Tá? Então, esse é o meu tipo de dado. Estou definindo o ponteiro do tipo lista. Então, lista aqui, ele é um ponteiro para struct elemento. Então, esse struct elemento vai ser definido no meu arquivo.c. Aqui no arquivo.c, a struct elemento. Então, struct elemento é formado por uma struct aluno
chamada dados, ou seja, os dados que eu vou estar armazenando na minha lista, e um ponteiro prox do tipo struct element, ou seja, ponteiro próximo elemento da lista. Para facilitar algumas operações, eu criei um typedef element aqui, que é o struct element. No programa principal, como é que eu vou utilizar minha lista? Dessa maneira eu vou declarar ela. Então, eu vou declarar um ponteiro para ponteiro. li, no caso. Então, li é um ponteiro do tipo lista. Só que lista é um ponteiro do tipo struct element. Então, li é um ponteiro para ponteiro. Tem dois asteriscos. Bom, definir o tipo, vamos começar a implementar algumas funcionalidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a lista. Para poder trabalhar com a lista, eu preciso criar ela. Então, no meu arquivo.h, estou definindo uma função cria-lista, onde ela vai me retornar o ponteiro da lista criada. Na lista do arquivo.c, vou implementar a minha função. Então, eu criei um ponteiro aqui, fiz uma alocação do tipo lista e verifiquei se ele é nulo ou não. Então, se não for nulo, significa que esse malloc aqui funcionou, deu certo. Então eu estou dizendo que o conteúdo desse ponteiro li é nulo e retorna a lista depois. O que eu estou fazendo? Lembra? Lista já é um ponteiro, então lista asterisco é um ponteiro para ponteiro. Então li é um ponteiro, o conteúdo desse ponteiro é nulo. Então lista, o li é um ponteiro para ponteiro. O conteúdo dele vai ser nulo. li é o meu início da lista. E esse início da lista aponta para o primeiro elemento, que é nulo. É assim que eu vou estar sempre utilizando. Aqui só um exemplo de como eu chamaria a minha função no programa principal. Então, li, minha lista que eu defini no slide anterior, e eu inicializo ela, eu crio ela. Bom, criei a lista, depois que eu terminar de utilizar a minha lista na minha aplicação, eu preciso destruir ela. Então, no arquivo.h, libera a lista. Função tipo void para receber uma lista para ser liberada. Aqui no ponto C, a implementação dela. Primeiro eu começo com algumas verificações. Então, verifico se a minha lista é válida, essa é realmente um ponteiro, e se o conteúdo dela também é válido, ou seja, se ela não é uma lista vazia. O conteúdo do início tem que ser definido por duplo. Então, ela não é vazia, tem pelo menos um elemento. Defini um nó aqui para receber o primeiro elemento, para poder percorrer a lista. E o que eu fiz? Uma comparação aqui. Enquanto o nó seta proxy, então, o próximo elemento, for diferente do primeiro elemento da lista, o endereço do próximo elemento for diferente do primeiro elemento da lista, eu vou colocar o nó no aux, o nó avança para o próximo elemento e eu libero o aux. Então eu estou fazendo sempre isso daqui. Eu ando para o próximo elemento, elimino o anterior, na verdade. Ao final, eu libero o nó e libero a lista. Eu libero o último nó que sobrou. Quando isso daqui se tornar verdadeiro, quando se tornar falso, quer dizer que eu estou no primeiro nó novamente. Aí eu libero esse último. E libero a lista. Chamada no programa principal, libera a lista li. Vamos ver melhor como é que isso aqui fica. Então a função libera a lista. Aqui eu tenho um exemplo de uma lista circular com dois elementos. Aqui só o número de matrícula do aluno inserido. Quando eu faço aquele comandinho do meu while, eu começo com um nó aqui, apontando para o início da lista. O nó anda para o próximo elemento. Okay. O aux recebe o valor do nó e eu libero ele. O nó é o primeiro elemento da lista? Não é. Voltei para o começo. Então, repito isso novamente, liberando esse elemento. Ficou igual? Nó, vem para cá de novo.
ele é igual ao conteúdo do início? Então acabou a remoção. Tá? Removi todos os elementos da lista. Na aula de hoje a gente vai ver como retornar algumas informações básicas sobre a nossa lista circular. Como tamanho, se a minha lista está cheia ou se ela está vazia. Tá? Algumas informações bem básicas. Então, vamos começar com o tamanho da lista. Tá? Então, aqui no ponto H, vou definir o meu protótipo de função. Então, tamanho lista, retorna um valor inteiro, o número de elementos que eu tenho que inserir dentro da lista. Serve como parâmetro a lista em questão. No arquivo.c, eu tenho a implementação dessa função. O que eu preciso fazer? Primeiramente, verifico se a lista é válida, se ela existe, e se o primeiro elemento, ou se o primeiro elemento é igual a nulo. Se isso for verdade, eu retorno zero. Não tem nenhum elemento. A lista não é válida ou ela está vazia. Tá? Retorno zero, tamanho zero. Passei por esse teste. Então, existe algum elemento da minha lista. Ela é válida e existe elementos. Vou inicializar um contador com zero. Okay? Vou criar uma variável auxiliar no aqui que vai receber o conteúdo do início da lista. Então, primeiro elemento. E vou fazer uma repetição aqui. Conta um e anda para o próximo. Tá? O meu nó anda para o próximo. Faço isso até que o nó seja diferente do conteúdo do início da lista. Ou seja, o primeiro nó, até que eu dê uma volta completa na lista. Então, eu vou andando com o meu nó até que eu volte para o asterisco aqui. Terminei, é só retornar o valor de count. Vai ser o número de elementos que eu contei na minha lista. Como é que isso fica no programa principal? Uma variável x qualquer vai receber tamanho lista. Eu passo a minha lista li aqui como parâmetro. Vamos visualizar aqui um pouco melhor. Uma lista com dois elementos. Tá? Eu começo com a lista é válida, né? Tem elementos. Começo com o nó do primeiro elemento. Conte mais, não recebe nó.proxy. Então, conte passa a valer 1, o nó vem para frente. Então, o nó está aqui agora, conte mais, nó recebe nó.proxy. Então, conte passa a valer 2 e o nó vai para o próximo elemento. Opa! O nó voltou para o início da lista. Nó é igual a asterisco bi. Fim da repetição. Terminei de percorrer a lista, terminei de dar uma volta completa na lista. Perceba que eu não estou mais usando aquele identificador nulo. Agora eu sempre olho se eu voltei para o primeiro elemento. Então, lista vazia. Tamanho da lista. Agora eu quero saber se a lista está cheia. Quando a gente trabalha com alocação dinâmica, o limite de elementos é o limite da nossa memória. Então, a implementação da função lista cheia é simplesmente retornar zero. A lista nunca está cheia. Enquanto eu tiver memória disponível, eu tenho espaço para criar novos elementos da minha lista dinâmica. Tá? Então, a lista dinâmica, em geral, ela nunca está cheia. Como é que eu chamo isso no programa principal? Posso retornar o valor da lista cheia da minha variável x, vou chamar igual ao tamanho lista, ou posso fazer uma comparação. If lista cheia li igual a zero, ou diferente de zero, depende do que eu quero fazer no meu programa. Tá? Lista vazia também é igualmente simples. Então, definição aqui para retornar o valor inteiro. Lista vazia recebe um parâmetro, lista definição do ponto H. Ponto C, implementação. Eu preciso verificar se a lista é o quê? Se ela é válida e se ela está vazia. Então, válida, ou seja, o LI é igual a 1. Então, se for igual a 1, não é válido. E o conteúdo do início da lista é igual a 1? Se for, sim, a lista está vazia. Então, lista inválida, ou seja, uma lista nula. Ou uma lista que o primeiro elemento aponta, que o início dela aponta para nulo, é uma lista vazia, então retorna 1. Se não, então ela retorna 0. Ela não está vazia. O uso dessa função dentro da minha aplicação é igual ao da lista cheia. Posso retornar um valor numa variável, posso fazer uma comparação. Lista vazia igual a 0 ou diferente de 0. Ou 1.
Ok? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de inserção de lista dinâmica encadeada circular. Hoje a gente vai ver a parte de inserção na lista. Tá? Como nas outras listas dinâmicas, a gente pode fazer 3 tipos de inserção. Então, no início, no meio ou no final. Em geral, a gente trabalha com inserção no meio quando a gente está trabalhando com inserção ordenada na lista. Ok? Bom, independente de qual tipo de inserção que eu estiver fazendo, eu preciso considerar quando eu faço a inserção numa lista vazia. Então eu tenho uma lista e meu início apontando para null, tá? Eu quero inserir um novo nó. Então, lista vazia, por ser uma lista circular dinâmica, ela se parece muito com a dinâmica encadeada. A única diferença é que uma circular não tem o meu ponteiro null. Tá? Isso não tem. Então, eu vou inserir um elemento, eu faço meu início apontar para o novo elemento e faço esse elemento apontar para si próprio. Ok? Coisa que está sendo feito aqui. Então, o próximo elemento de um nó é ele mesmo, porque ele é o primeiro elemento. E o início da lista aponta para ele. Tá? Então tem que estar sempre considerando isso daí quando for fazer uma inserção em lista circular. O primeiro elemento tem que apontar para si próprio. Bom, vamos começar então vendo a inserção no início da lista. Aqui eu tenho o código, então, como eu vou chamar a minha função do programa principal, vou passar a lista e os dados do aluno vão ser inseridos. Aqui o protótipo, tá? Definido no meu arquivo.h, então faço a lista, faço um struct aluno, e aqui a implementação do arquivo.c. Então, o que eu começo fazendo? Verifico se minha lista é vaga, se ela foi alocada. Tá? Não, se ela foi igual a null, não foi alocada, retorno 0, eu erro na minha inserção. Ok, eu tenho uma lista vaga, então eu vou criar um novo elemento, né? Vou alocar a memória para um novo nó da lista. Verifico se deu certo essa alocação, senão não tem como inserir o elemento. Okay? Copia os dados do aluno para dentro desse novo nó. Beleza? Agora eu vou pegar e inserir. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar, a minha lista é vazia? Se ela for vazia, eu insiro no início, o primeiro e único elemento. Então, o conteúdo no início é igual a null. Se for, é aquele código que a gente viu anteriormente. Coloco o nó no início e faço o nó apontar para ele mesmo. Bom, minha lista não é vazia, eu tenho um elemento. Então, pensando numa lista circular, eu tenho 2 elementos e vou inserir alguém aqui no início. Eu preciso achar esse último elemento para poder mudar essa ligação aqui. Então, eu vou criar um elemento auxiliar que recebe o início da lista e vou andar nessa lista até encontrar o último elemento. Então, enquanto o próximo elemento do meu auxiliar for diferente do início da lista, então, enquanto essa informação aqui for diferente do início, eu vou avançando na lista. Tá? Cheguei ao final, então cheguei nesse elemento aqui, onde ele aponta para o primeiro. Eu faço ele apontar para o nó que eu quero inserir, tá? E o nó que eu inseri vai apontar para o início da lista. Então, beleza, eu modifiquei essa ligação aqui e fiz essa ligação aqui apontar para o primeiro elemento. E coloquei ele como sendo o início da lista. Tá? Como é que fica isso aqui visualmente? Vamos ver. Então, eu criei um elemento nó aqui, copiei os dados, eu tenho que achar o elemento aux, que é o último elemento da lista, quem vai apontar para o primeiro elemento. Então, eu quero achar quem aponta o primeiro elemento. Então, linhas 12 e 15, eu vou fazer a busca do aux. Encontrei o aux. O que eu faço? Faço o aux setaprox apontar para nó. Então, eu mudei essa conexão aqui para ela apontar para o meu novo nó. Depois eu fiz o quê? Meu nó prox apontar para o início da lista. Então, nó aponta para o início da lista, ou seja, para esse elemento aqui. Ok? Então, fiz essa ligação aqui.
Por fim, eu mudo o início. Então, o início da lista tem que apontar para o nó agora. Então, cria essa conexão aqui. Vamos ver agora, então, a inserção no final. É muito parecido. Então, definição de como eu vou chamar essa lista, essa função de inserção, a definição do meu ponto H e a implementação dela. Então, começo. Verifico se eu tenho uma lista válida, senão não posso fazer nada. Aloco espaço para o meu novo elemento. Verifico se a alocação foi ok. Copio os dados. Até aqui, igualzinho à função anterior. Verifico se eu tenho uma lista vazia. Tá? Então, não importa se eu vou inserir no início ou no final. Lista vazia, insiro sempre igual. Então, a lista, o início dela aponta para o novo nó. O novo nó aponta para ele mesmo. Tá? Ok. Não é lista vazia, então eu tenho que procurar o último elemento e inserir lá. Então, de novo, eu tenho aquele caso onde eu tenho que achar esse elemento aqui e colocar um novo elemento depois dele. Então, cria um AUX e recebe o início. Enquanto o AUX, o próximo elemento do AUX for diferente do início, eu vou andando na lista. Vou andando na lista, então não aponta para o início, opa, esse aqui aponta para o início, então eu tenho que chegar nesse elemento aqui. Cheguei nele, o que eu vou fazer? Bom, ele vai apontar o prox dele para o novo nó, beleza? E o nó prox aponta para o início da lista, então eu estou modificando o quê? Estou fazendo essa conexão aqui. Tá? Então, simplesmente fazendo ele agora apontar para o primeiro, não mudo mais a cabeça. Então, tem um passo a menos em relação ao outro código. Eles são muito parecidos, inserir no final e inserir no início. A única diferença é que no início eu tenho que mudar essa informação aqui também. Tá? Vamos ver aqui. Então, você pode perceber que a representação gráfica é quase igual. Eu quero inserir o meu nó depois desse elemento aqui. Então, eu percorro a lista até encontrar até o AUX. Cheguei no AUX, o que eu faço? O próximo elemento do AUX vai receber o nó, cria essa conexão aqui. O próximo elemento do nó recebe o conteúdo do LI, que é o início. Então eu crio essa conexão aqui. Não mexo mais no início, não estou inserindo no início, estou inserindo no final. Então, são quase iguais os dois códigos. Por fim, eu quero inserir um elemento de forma ordenada. Como é que eu faço isso? Então, definição, como eu chamo a função, a definição do meu ponto H, tá? Que são bem parecidas. Vou fazer a implementação. Então, primeiras coisas, sempre iguais. Verifico se a lista é válida, se não for, não tenho o que fazer. Aloco o espaço para o meu novo elemento. Vejo se deu certo a alocação desse novo elemento, se não, retorna zero, não tenho o que fazer. Copia a informação para esse elemento. Ok, agora tem o elemento alocado. Vou inserir. Bom, lista vazia? Preciso verificar sempre isso. Se for lista vazia, inserção no início, né? Então, conteúdo do início da lista aponta para nó prox aponta para ele mesmo. Então, está considerado. Se não, eu tenho que procurar aonde eu vou inserir dentro da minha lista. Então, vamos continuar esse código no próximo slide. Bom, eu estou inserindo ordenado pela matrícula. Tá? Então, eu vou procurar. Primeiro, eu vou verificar se eu já tenho a condição de inserção. Tipo, eu tenho elementos na minha lista, eu quero ver se o início da lista, se a matrícula dele é maior do que a matrícula que eu estou inserindo. Ou seja, eu vou inserir antes do primeiro elemento, no início. Tá? Insere no início. Então, se isso aqui for verdade, essa condição do if aqui, eu vou fazer uma inserção no início. Aí o código é exatamente igual àquele que a gente já viu. Cria um elemento auxiliar, procura o último elemento, então, aux prox diferente no início. Tá? Cheguei, vou andando enquanto isso, né? Cheguei no final, faço a inserção no início. Então, o meu nó prox aponta para o início da lista, o atual prox aponta para o nó, e eu mudo para o início. Certo? A inserção no início, se essa condição for verdadeira.
Bom, se essa condição não for verdadeira, então eu tenho que procurar onde ele está. E aí eu vou fazer uma busca simples. Crio um nó anterior, com o conteúdo da lista. Crio um outro nó atual, que vai ter o próximo elemento. Tá? Então, temos duas informações aqui. O primeiro e o segundo nó. Tá? O atual e o antes. Vou andar com o atual enquanto ele for diferente do início da lista. Porque eu não posso ficar dando voltas na lista. Tá? Vou ter que completar uma volta só procurando. Então, o meu atual é o ali.proxy. Tá? Então, enquanto o atual for diferente de conteúdo ali, eu ando na lista. E o dados matrículas que eu tenho na posição atual tem que ser menor do que o valor que eu quero. Tá? Então, na hora de se tornar maior, essa condição for falsa, eu parei. Tá? Parei de andar na lista. E aí eu vou inserir entre quem? Entre o anterior e o atual. Porque o atual não satisfaz mais a condição. Tá? Enquanto for verdade esse meu comando while, eu vou fazendo o quê? O anterior passa a ser o atual avança para o próximo elemento da lista. Terminei de percorrer esse while aqui, cheguei numa condição em que ou eu dei uma volta inteira na lista, ou eu encontrei meu ponto de inserção, eu simplesmente vou inserir. O anterior.proxy aponta para o nó, o nó.proxy aponta para o atual. Tá? O que eu fiz? Eu tenho o anterior, eu tenho o atual, eu simplesmente fiz isso daqui, inseri o meu novo elemento nó no meio. Tá? Aqui a gente tem os exemplos de inserção. Então, se eu insiro no início, primeira condição, tá? Inserção simples, que a gente vai modificar essa informação, buscar esse elemento aqui. A inserção no final e a inserção no meio, onde eu estou anterior e o atual, fazendo essas novas conexões aqui. Tá? É um pouco mais complicado inserção ordenada em lista circular. Porque a gente tem que ficar considerando que não pode dar mais de uma volta na lista. A gente não tem aquele delimitador das outras listas. Tudo bem? Hoje a gente vai ver como remover um elemento de uma lista dinâmica encadeada circular. Tá? Como na inserção, aqui a gente também tem três tipos de remoção. Remoção do início, remoção do final e a remoção do meio, quando quer remover um item específico da lista. Tá? Quando a gente está querendo remover um item específico, a gente acaba com os três tipos de remoção, início, meio e final, trabalham juntos. Tá? Então, eu preciso considerar esse tipo de remoção. Tem que também ter alguns cuidados. Eu não posso remover de uma lista vazia. Então, se a minha lista está vazia, não tenho o que fazer nela. A remoção não é possível. Por último, se eu remover o último nó da lista, então eu tenho esse caso aqui, eu tenho apenas um nó, a lista tem que ficar vazia na sequência, mesmo sendo uma lista circular. Então eu tenho que considerar que se o meu nó aponta para ele mesmo, quando eu remover, o início vai ter que apontar para nulo. Então eu vou ter que criar essa constante nulo. Ok? Então, vamos começar a ver a remoção do início da lista. Então, eu tenho aqui o programa principal, então como eu vou chamar essa função, então, faço só a lista para remover o primeiro elemento, definição dela no meu ponto H e a implementação dela. Então, a primeira coisa que eu verifico é a lista é válida. Tem uma lista igual a nulo? Se for, não tem o que fazer, retorna zero. O conteúdo da minha lista é igual a nulo, ou seja, o início é igual a nulo. Se o início é igual a nulo, lista vazia. Lista vazia não tem o que fazer, retorna zero. Tá? Bom, verifico se a minha lista tem um único elemento. Então, o conteúdo do início é igual ao conteúdo do início que é o próximo, ou seja, aquele caso onde eu tenho uma lista com um único elemento apontando para ele mesmo. Então, a lista tem que ficar vazia. Eu libero a memória associada ao início da lista e o início da lista aponta para nulo. Tá? Retorna 1. Então, fiz a remoção. Bom,
Se não é verdade essa condição, então significa que eu tenho mais de um elemento dentro da minha lista. E aí eu tenho aquele problema de, como a lista é circular, eu tenho que achar esse cara aqui para poder mudar essa conexão que está apontando para o primeiro elemento. Então eu tenho um atual aqui que recebe o início da lista, enquanto o próximo elemento, o atual, for diferente do início da lista, eu vou andando na lista. Então o atual recebe o atual ponto próximo. Então estou andando, estou nessa posição, vou para essa. Esse cara que aponta para o início da lista, então para. Cheguei no final da lista, copiando aqui o meu nó, o início da lista para o nó. Atual vai apontar o próximo elemento, ou seja, estou fazendo essa conexão, estou apontando o último para onde apontava o primeiro, para o mesmo lugar. Estou mudando o início da minha lista, se antes apontava para nó, agora aponta para nó próximo. Então, se a lista antes apontava aqui, ela vai passar agora a apontar para o mesmo elemento que o nó apontava. E por fim, libera o nó. Tá? Com isso eu removi o elemento. Vamos ver isso aqui visualmente. Então eu tenho uma lista aqui. Se fosse aquele caso mais simples, que onde a lista só tem um nó, então eu simplesmente elimino ele e faço o início apontar para nulo. Tá? Nó é o único elemento. Do contrário, essa é a situação que eu tenho aqui. Então eu tenho que eu quero remover o elemento nó, esse daqui. Preciso andar na lista até chegar nesse elemento aqui. Então, eu busco o último elemento, tá? O meu atual, cheguei nele. Então, nó vai receber o início da lista. Ok. Atual prox recebe nó prox, então eu desfiz essa conexão aqui e criei ela aqui. Tá? O atual aponta para onde apontava o nó. O início da lista aponta também para onde apontava o nó, então o início da lista, essa conexão aqui, vai se tornar essa aqui. Então, início, refiz essa conexão. Por fim, libera o nó. Liberado. Então, removi o elemento. Vamos ver agora a remoção do final. Também é muito parecido. Então, definição, como eu chamo ela no meu programa, a definição dela no ponto H, implementação. Então, começo é todo igual. Verifico se a lista é válida, se não posso fazer nada. Verifico se o início dela possui um elemento, se ela é uma lista vazia ou não. Então, lista vazia, não tenho o que fazer. Verifico se a minha lista vai ficar vazia depois que eu remover esse elemento, ou seja, o primeiro elemento aponta para ele mesmo. Se isso for verdade, só liberar e colocar nulo na lista. A lista se tornou vazia. Do contrário, quero remover o último elemento. Então, eu tenho aqui um end e um nó auxiliares, onde o nó aponta para o primeiro elemento. Vou andando com o nó até encontrar o último elemento, ou seja, nó que aponta para próximo tem que ser diferente de LI. Quando isso for verdade, significa que eu estou no último nó. Então, parei. Sempre que isso for verdade, o que eu faço? O anterior passa a ser o próximo nó. Então, se eu tinha aqui o meu nó, enquanto isso aqui for verdade, ou seja, eu não estou no último elemento aqui, o nó passa para cá e o anterior se torna onde o nó está. Então, o anterior passa a valer o mesmo que nó e nó avança para frente. Tá? Isso foi feito aqui. Cheguei no último elemento? Ok, então eu vou ter essa situação. Anterior e nó. Eu tenho que eliminar o nó e fazer o quê? O anterior vai apontar para onde apontava o nó. Então, esse nó aqui tem que apontar para essa direção aqui. Certo? Bem simples. Vamos ver isso aqui visualmente. Então, aqui eu tenho aquele caso, né? Da lista vazia. Então, eu tenho só um elemento, ou seja, ele aponta para ele mesmo. Só remover e a lista fica vazia. Tem essa situação aqui. Quero remover esse elemento aqui, o último. Bom, eu ando com um nó até o final da lista, né? Vou andando. Nó,
dei o nó para cá, aqui se torna ante. Não é o final da lista, ando com o nó para cá, o anterior fica sempre um nó atrás. Esse cara é o último da lista? É. Então, eu faço o quê? Anterior que aponta para a próxima, recebe nó que aponta para a próxima. Então, o anterior que apontava para a próxima, isso daqui, se torna agora a mesma coisa que o nó que aponta para a próxima. Então, eu fiz essa ligação aqui e libero o nó. Tá? Bastante simples. Por fim, eu quero remover um elemento qualquer da minha lista. Então, remover um elemento qualquer. Eu não sei em que posição que está, vou procurar ele. Como é que eu faço isso? Que é chamado no programa principal, aqui é a minha definição do ponto H. Começo com as mesmas coisas que eu tenho. Lista válida? Sim ou não? Se não for, não faço nada. Lista vazia? Retorna 0. Pego o primeiro elemento da lista. Então, crio um nó auxiliar aí e vai ser o primeiro elemento da lista. Vou verificar se eu tenho o quê? Uma remoção do início. Tá? Então, o nó, ponto dados, que aponta para dados, ponto matrícula, é igual a matrícula que eu quero remover, que eu posso seguir com parâmetro. Se for, eu tenho uma remoção do início, igual a gente já viu. Tá? A gente vai ver no próximo slide ela de novo. Se não for remoção do início, então eu tenho que procurar aonde está dentro da lista. E aqui a gente vai procurar. Então, o anterior recebe o valor de nó, o nó avança para o próximo elemento, ou seja, cria esse tipo de situação aqui, então, o anterior do nó. Então tem esses dois aqui. Agora eu vou procurar. Enquanto o meu nó for diferente do início da lista, ou seja, eu não der uma volta completa na lista, então o nó não pode voltar para cá, e a minha matrícula for diferente do mat, do valor que eu passei aqui, o que eu vou fazer? O anterior passa a valer o nó, então o anterior passa a valer como está o nó, e o nó vai para o próximo elemento, andando na frente. Então, estou andando nos elementos, sempre mantendo quem é o meu anterior. Tá? Terminei de percorrer o laço, duas coisas podem ter acontecido. Ou eu achei o número de matrícula que eu estava procurando, ou eu cheguei a dar uma volta completa na lista. Então, eu verifico. Eu dei uma volta completa na lista? Se eu dei uma volta completa na lista, eu não encontrei o meu elemento. Então, retorna 0. Eu tenho que remover. O elemento não foi encontrado. Tá? Eu posso passar um número de matrícula aqui que não tem na lista. Então, não tem como remover. Se isso aqui não for verdade, então eu vou executar o resto do comando. O anterior vai apontar para onde apontava o nó. Então, o anterior aponta para onde apontava o nó. Porque nó é o elemento que vai ser removido. Exclui nó. Então, isso é a busca. O resto, aqui no primeiro if, é remoção de início, que a gente já viu. Remoção de início, então verifique. Lista fica vazia? Sim ou não? Tá? Então, verifique se só tem um elemento na lista e se a lista vai ficar vazia. Se não, faça aquela busca. Então, dá uma volta completa, procura o último elemento. Tá? Cheguei no último elemento, ele aponta para o início da lista e aponta para o próximo. E o início da lista aponta para o próximo elemento do início. Então, aquela remoção do início da lista, bem simples. Tá? Aqui, a visualização dos três tipos de remoção. Então, a remoção do início. Né? Eu vou simplesmente procurar esse elemento aqui e mudar essa conexão dele e fazer ele apontar para onde o nó prox apontava e pegar o início e fazer ele apontar para o nó prox também. Remoção no meio ou no final, você sempre vai ter o anterior e o nó. O anterior vai apontar para onde apontava o nó prox, tá? E o nó é removido. Mesma coisa aqui. O anterior vai apontar para onde apontava o nó prox. O anterior apontou para o nó prox e remove ele. Tá? Um pouquinho complicado, tá? Mas só rever aí com calma que a gente entende melhor. Nossa última aula sobre lista dinâmica cadeado circular, a gente vai aprender a fazer consulta nela. Tá? Basicamente, a gente tem
duas maneiras de fazer uma consulta. A gente pode consultar um item pela sua posição dentro da lista ou pelo seu conteúdo. Tá? Então, posição. Eu quero o terceiro elemento da lista. Seria esse elemento aqui. Não, eu quero buscar pelo conteúdo. Conteúdo 33. Então, tem esse elemento aqui. Então, vamos ver como é que a gente faz para esses dois tipos de consulta. Primeiro, consulta a lista por posição. Então, a chamada do programa principal. Aqui implementa a definição do cabeçalho dela no meu ponto H. Estou passando a lista, um inteiro representando a posição e um ponteiro para o struct aluno, onde eu vou armazenar as informações que eu consultar. Implementação dela. Bom, eu faço aqui uma consideração enorme. Eu verifico se a minha lista é válida. Então, se ela for igual a nulo, ela não é válida. Se a lista é vazia, então se o conteúdo dela, se o primeiro nó é igual a nulo, tá? Ou se a minha posição é menor ou igual a zero, considerando que a posição começa no primeiro número. Se uma dessas três condições for verdadeira, não tem como fazer consulta, então retorna zero. Se der certo, eu tiver todas as condições atendidas, eu pego um nó auxiliar e aponto para o início da lista, inicio um contador com 1 e aí começo a procurar. Enquanto eu não der uma volta completa na lista e o meu contador I for de menor que a posição, o que eu vou fazer? O meu nó avança para o próximo elemento e o meu contador é incrementado de uma posição. No final, eu verifico, o meu I é diferente da posição que eu queria. Por exemplo, eu posso ter digitado um I 10, mas a minha lista tem só 4 elementos. A posição 10 não existe. Não vai dar mais de uma volta. Isso aqui está proibido. Então, se a posição, ao final do meu comando de repetição, a posição pós é diferente do contador I, retorna zero. Não achei esse elemento. Não encontrei. Se não, eu vou copiar os dados do meu nó para o meu conteúdo do meu ponteiro aéreo. E retorna 1. Terminei a consulta. Bastante simples, então consulta por posição. Consulta por conteúdo. Então, eu quero consultar pela matrícula. Então, de novo, implementação aqui, a chamada do programa principal. Tá? A implementação do meu ponto H, então estou passando a lista, passando um int, mat, que seria o número de matrícula procurado, e o meu ponteiro struct aluno, onde eu vou armazenar as informações que eu recuperar. De novo, vou fazer umas verificações, se a lista é válida, se a lista é vazia. Se uma das duas informações for verdadeira, retorna zero, não tem como consultar. Crio um auxiliar nó aqui que vai apontar para o início da lista. Vou andando na lista enquanto não der uma volta completa, né? Enquanto o nó que aponta para o próximo for diferente do primeiro elemento. Tá? E nó que aponta para dados, ponto matrícula, for diferente da matrícula que eu quero, do mat. Então, eu vou andando na lista e vou verificando se o valor da matrícula no nó armazenado é igual ao valor de matrícula que eu estou procurando. Tá? Enquanto isso aqui não for verdadeiro, eu vou andando na lista. Nó avança para o próximo nó. Terminei meu comando de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o nó atual onde eu estou, se a matrícula dele é diferente de mat, a matrícula que eu estou procurando. Se forem diferentes, retorna zero. Eu não achei o elemento que eu estava procurando. Se não, copio os dados do nó para o conteúdo do ponteiro aéreo. Retorna 1, eu terminei com sucesso a minha consulta. Okay? Bastante simples a consulta.